Oi, Thiago. Oi, Edu. Tá me vendo bem? Tô, você tá me ouvindo? Tudo certinho pra mim também. Pra mim também. Tá bom essa câmera? Eu tô meio cabeça Tá? cortada. Eu quero te agradecer, viu, pela sua presença. Fiquei muito Imagino. Diga, diga. bom, Thiago. Antes de começarmos a falar principalmente de Chiquititas, que é o que a galera quer saber, eu quero Uhum. um pouquinho se você está em São Paulo e como está sendo a sua rotina nesse isolamento. Tá, eu tô em São Paulo. é, Eu tô em lockdown total, né, Edu? Eu tô totalmente fechado aqui em casa. Mora eu e meu irmão aqui, o Gabriel. Minha mãe veio pra cá também, ela fez o teste, veio pra cá, ela não mora com a gente, mas veio passar um tempo aqui, porque eu moro numa casa que tem árvores, inclusive aqui atrás dá pra ver, e é uma casa gostosa, que tem rede, e aí a gente trouxe ela pra cá e estamos aqui, fechadaço, respeitando todos os protocolos possíveis, né, de isolamento, e tentando viver nessa loucura aí, nessa manteção, nessa quarentena maluca, É verdade, tem sido um ano bem complicado. sem dúvida. E 23 anos de Chiquititas, né? O grande dos anos 90. Sim. Eu quero saber como que você conseguiu o personagem e, Uhum. e como que foi viver na Argentina e em outro país, né, com uma outra língua. Sim. Antes de tudo, eu queria agradecer, não consegui, estava te ouvindo direito, estava dando uma cortada aqui. Queria te agradecer o convite, Edu. Imagina, Entrei na sua página, adorei seu trabalho, acho incrível que tenha gente nessa quarentena aí sobrevivendo, resistente a tudo isso. Parabéns pelo seu trabalho. E vamos lá. Cara, o meu processo foi mais ou menos o seguinte: o meu irmão Gidu, que ele fazia o Beto das Chiquititas, né? de do Ele, Pinheiro. Isso. Gidu. E ele já estava morando lá mais ou menos, sei lá, acho que um ano. E o Gidu sempre falava para mim, Thiago, fica esperto que vai rolar aí teste para os Chiquititos homens. Sim. Aí eu fiquei sempre namorando essa ideia. E aí, algum momento, teve a oportunidade de fazer o teste para o Guile. E aí meu Uhum. irmão falou lá, tipo, olha, tem um irmão, ele é ator, eu já fazia teatro nessa época. Falei, ele é ator, e ele queria fazer o teste, não sei o quê, pô, mas acabei me inscrevendo para fazer o teste e fiz o teste junto com todo mundo no SBT. Fiz 2 testes, eu fiz um de interpretação, depois um de dança. E aí que eu fui no terceiro teste que me chamaram, eu já fui para conversar com a produtora executiva do projeto e com o produtor lá, né? Era o produtor executivo e a produtora geral, que é a Cris Moreno. E eles falaram para mim, olha, Thiago, o Guilherme é um personagem que a gente está ainda testando, porque a gente não sabe se vai ter essa identificação com o público, né, do personagem, por ser um personagem super dotado e tal. Então a gente vai fazer um teste aí de 4 meses com você e vamos ver como vai ser. E Uhum. aí eu fiz esse teste, eu fui para Argentina, né, final de 97, e E aí a gente acabou sendo esses 4 meses mesmo, o tempo do meu personagem. E, enfim, acabei indo embora de lá, mas foi uma delícia essa experiência. Vai passar um helicóptero aqui, tá, Edu? Aqui. Ouvi. Ele é rota aqui do Campos de Marte. E Como e foi foi a uma primeira? experiência da língua. Isso. Foi tranquilo, porque assim, criança aprende muito fácil uma outra língua, né? E o espanhol é razoavelmente próximo ao português. Parecido. Então, no começo eu bati a cabeça lá, porque o diretor e a equipe técnica inteira era tudo argentino. Então, às vezes, o diretor falava no switcher lá, né, que ele ficava na sala de edição, e falava com a gente por um alto-falante. E espanhol ainda, eu tinha acabado de chegar lá, e toda hora eu cutucava alguém e falava assim, o que ele falou? O que ele falou? Aí, enfim, mas acabou que em um mês eu aprendi rápido a língua e deu tudo certo. Adorei também. A Argentina é linda. Eu morava numa província de Buenos Aires, que era ali do lado.
que ficava tipo a 15 minutos de Buenos Aires, chamava Martínez. Então foi tudo muito incrível, uma experiência muito incrível na minha vida isso. Que bacana. E você contracenou com seu irmão? Chegou a contracenar? Sim, na verdade assim, eu tive 2 irmãos que foram para novela, né? O Gidu, O Gidu e o Gabriel, justamente. O Gabriel, ele fazia um outro núcleo, né? Ele era o cara de trás, ele nunca aparecia muito no orfanato, ou quando aparecia eu não estava lá. Então eu não cheguei a contracenar com o Gabriel, mas contracenei bastante com o Gidu. Eu tenho até uma foto, pô, devia ter te mandado ela. Uma foto, vou te mandar, que eu tô no meu último capítulo, que eu tô abraçando o Gidu, assim, de fato eu tava triste com aquela com a ideia de ir embora, e foi interessante. Mas com o Gidu eu contracenei bastante. Eu procurei algumas cenas no YouTube, né? Até para lembrar como é que você era. E você era muito novinho. Você tinha mais Sim. uns 9, 10 anos? Não, eu acho que eu tinha cara de 9, 10 anos. Eu tinha 13. Eu tinha Ah, 13 anos, mas eu sempre fui muito pequenininho, assim, de tamanho. Então, eu aparentava mais novo. Mas sim. eu tinha 13, tinha a idade dos meninos lá. Eu, Pierre, né? eu vi também uma cena sua bem legal com o Nelson Freitas, com a Flávia Monteiro. Como foi contracenar com essa galera? Inclusive, a Flávia Monteiro, ela segue aqui o Memória Teledramatúrgica. Ela já participou algumas vezes. Sim. A Flávia enfim, continua sendo uma pessoa muito incrível. Ela tinha aquele brilho, aquela luz, tanto que ela fez a Carolina de uma forma esplêndida enfim, e acabou tendo tantos fãs, muito por conta também dessa luz que ela tinha, né, dessa coisa incrível que ela emanava, ou emana, né. E o Nelson Freitas foi, na verdade, uma grande surpresa, assim, porque no final, quando eu estava meio saindo da novela, eu gravei algumas cenas com ele, e só eu e ele, e a gente Uhum. gravou uma cena num rio, né, no Rio da Prata, lá da Argentina, e era uma cena que a gente estava pescando. E o Nelson tinha uma grande magia de fazer de trazer para a câmera uma troca real. Então, a gente passou a tarde inteira conversando. Foi um dia muito gostoso, muito muito delicioso, assim, porque era um fim de tarde muito bonito, assim. Então, eu tive essa experiência e isso passou para a cena. A cena ficou muito bonita também, foi muito legal. E é isso, o Nelson é uma pessoa incrível, né? Ele consegue trazer essa luz também de uma forma muito bonita, né? Ele conseguia trazer aquela sensação de que a gente acabou trocando ali atrás da cena, na cena. Uhum. De uma forma muito inteligente. É um ator incrível também. Muito bom saber desse aprendizado, né, com esses atores. Inclusive, Sim, não tem como não falar do querido Jason Amadeu. Inclusive, eu tenho uma foto sua no colo dele. Ele era um sim. ator veterano, genial, e eu queria saber como é que era estar ao lado desse artista. Que memórias que você tem? Edu, é até difícil falar, porque assim, o Jazz era um cara que eu passei muito tempo sem ver ele depois da novela. Só que assim, na época da Argentina, eu lembro que eu chegava no estúdio e tinha um corredor assim que era de todos os camarins. E o último camarim era o camarim do Gésio. E ficava aquela poltroninha, que inclusive você postou aquela foto, ficava ele sentado nessa poltroninha de lado, olhando para as pessoas, e sempre com um sorriso largo, sempre muito bem-humorado, sempre contando os causos dele. Ele adorava, como um bom mineiro, ele adorava contar causos e contar histórias. Então eu adorava chegar lá, colocar minha roupa rápido, meu figurino, e se entrar no camarim do Gésio para conversar com ele, para ouvir as histórias dele, para ser contagiado um pouco por aquela energia incrível que ele tinha. E eu vou guardar isso na minha carreira para sempre, dentro do meu coração, como alguém já veterano naquilo, fazia aquilo com tanto amor, tão genuíno, tão entregue e trocando com as pessoas ali que ele não precisava, né? Mas trocando com Uhum. as pessoas de uma forma tão amorosa. Então, para mim, Edu, foi muito louco ver ele falecer, porque um pouco antes dele falecer,
eu vi que ele estava nas redes sociais, no Instagram, a gente se adicionou, e eu falei, ô, Jéssica, pô, que bacana que você entrou aí, e que saudade. E ele também mandou uma mensagem super carinhosa, falando que ele gostava muito da minha família, dos meus irmãos, que a gente tinha essa troca que era, enfim, que ele tinha muito carinho até hoje pela minha família. E eu falei que era recíproco também, porque é isso, o Jéssica era uma pessoa iluminada e com certeza vai brilhar aí no céu, virou uma estrela aí brilhante nesse céu, com certeza. Foi iluminar para lá. Claro, muito bom saber desse respeito e admiração, e adorei o seu relato, achei muito bonito. Ele realmente, ele merecia, né? Sim. E a página, inclusive quando ele teve Covid, eu cheguei a postar, eu fiz uma postagem super legal para a galera doar sangue que ele estava precisando, né? Sim. Enfim. Mas vem cá, ficou amizade com alguém dos Chiquititos? Edu, logo depois da novela, eu fiquei... lá na Argentina, eu e o Pierre, a gente teve muita intimidade, a gente ficou muito amigo, a gente jogava bola todo dia, a gente saía para andar de bicicleta todo dia, saía para andar de patins, de skate. Então, toda vez que a gente saía da filmagem, a gente já se encontrava subia para comer rapidinho, já descia para se encontrar, para jogar bola. E o Pierre é um cara que eu tenho um carinho muito grande até hoje. Acho que a vida foi acabando levando cada um para um canto, assim, mas é um cara que a gente se manda parabéns, a gente ainda tem esse contato de mandar uma mensagem de vez em quando, eu tenho muito carinho por ele. A Gisele Frade, depois da novela, a gente teve um namorico também, a gente teve um namorico de infância, de uns 6 meses, e também é uma pessoa muito querida, que eu tenho um carinho também até hoje. De vez em quando a gente se fala, se troca mensagem. Ela tem também já 3 filhinhas lindas e eu tenho uma admiração muito grande também por ela, tenho um carinho. E é isso, algumas pessoas foram isso, uma galera foi pro Rio, né? Outras também vieram para cá, mas seguiram um outro caminho. Mas até onde eu... Você é da época da Carla Dias? Sim, Ela da Carlinha. A Tava. Débora também não, né? Não. A Débora, o Bruno, o Gagliasso entraram depois de mim. Eu saí, aí entrou essa galera. O Jonathan Faro, o Bruno, a Débora. Então, eu fui dessa primeira versão. Entendi. E como é que foi ser criança nessa época, rodeado de crianças e numa novela infantil? Na volta da Argentina, você está E, dizendo? Nossa, Edu, foi uma loucura, assim, né? Eu não fazia ideia, lá quando eu morava na Argentina, como seria isso, né? Porque lá ninguém sabia quem era a gente, né? E eu até então não tinha voltado para o Brasil ainda. Então a gente andava na rua, a gente andava de bicicleta, a gente ia no shopping, a gente ia no cinema, e isso era muito tranquilo, né? E assim que eu cheguei aqui em São Paulo, eu fiz a burrada de ir no shopping junto com meus irmãos, né? Mas assim, eu já devia ter sacado isso quando eu fui. Nossa, tem muita gente querida aí. O Guime, que mandou um coraçãozinho, é um grande amigo meu. Minha namorada tá aí, Giovana, mandar um beijo pra ela. E pessoas muito queridas. O Guime é um cara muito de coração também, galera, uns amigos bacanas. que bacana. Sejam bem-vindos. Sim. E aí, quando eu cheguei, a gente foi no shopping, né? Tipo, ingenuamente. Cara, a gente, em algum momento que virou alguém vindo falando assim, olha eles! Alguém no que gritaram, olha os Chiquititos. A gente começou a ser puxão de cabelo, puxar coisa. E eu era muito pequeno, eu tinha 13 anos, não tinha noção de nada, né, desse sentido. E aí, começou a vir equipe de segurança para tirar a gente, colocaram a gente numa salinha, deram bronca na gente, falaram, gente, quando vocês vierem pro shopping, avisa pra gente fazer um sistema de segurança. Mas imagina, eu com 13 anos jamais ia imaginar uma loucura dessa, assim, sabe? E no colégio também, que, assim, logo que eu cheguei, eu entrei no colégio, e meu primeiro dia de aula foi a escola inteira, tocou o sinal do intervalo, e a escola inteira parou na frente da sala de aula e ficava gritando, Chiquitito, Chiquitito. Eu falei, nossa, eu vou me matar aqui, cara. Eu tô ferrado, vou fazer bullying o resto da vida comigo. Mas no final deu tudo certo e tal também. Mas nesse primeiro dia de aula, a sala inteira ficava olhando para trás, né? Aí o professor fala assim, gente, é legal, vocês têm um ator aqui e tal, mas eu peço que vocês virem para frente para olhar para
para a sala de aula. Então teve todo esse processo de chegada e tal, que até isso se acalmar um pouco demorou de 6 meses a 1 ano para eu conseguir sair tranquilamente, pegar meu skate, encontrar meus amigos e isso não ser uma loucura. Chegou momentos que eu acordava de manhã, abria a varanda da minha casa e tinham pessoas embaixo da minha casa, descobriram meu endereço e tinham pessoas lá que traziam cesta de café da manhã. E minha mãe Nossa! era engraçado. E minha mãe era muito, e meus pais eram muito tranquilos em relação a isso. Então, às vezes, eu acordava e essas pessoas estavam na cozinha de casa, assim, oi, Thiago, tudo bem? Esse aqui é fulano, ciclano. Eles vieram trazer café da manhã para você. E eu com uma vergonha, né, com remela no olho, assim, pensando, ai, caramba, tá bom, vamos lá, né? Mas foi engraçado. Que divertido. De fato, foi a época do auge, né? Todos Sim, que sim. Chiquititas tiveram uma boa repercussão, assim. Sim, sim. Agora, eu quero falar de vários longas-metragens que você fez, né? Inclusive um que eu anotei aqui, que é o Vale Night, ainda vai estrear, né? Vai. Queria que você falasse um pouquinho desse trabalho. Tá. Edu, eu tenho um contrato de sigilo com ele sobre esse trabalho, mas eu vou falar um pouco, talvez eu tome uma bronca, mas vamos lá. O Vale Night ele ia sair agora, né, nesse meio do ano. É um filme que 90% do elenco é negro, é um filme de representatividade, é um Muito filme que bom. tem um tom de comédia. Todo o elenco principal é negro. Os únicos 2 personagens do filme que não são negros sou eu e a Natália Rodrigues. E a gente faz 2 moradores de rua. E tá aí, inclusive, uma imagem minha caracterizada, né? E esse filme vai ser muito, 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 muito legal, né? É um filme que tem no elenco o Yuri Marçal, Pedro Ottoni, tem a Tia Má, tem Neuza Borges, tem o Zé Trace, tem a Linda Quebrada. Uau. O elenco é incrível, assim, é um elenco muito, muito, muito bom. Então esse filme vai vir com uma porrada e vai ser muito legal, porque ele também tem um tom de comédia, a gente traz uma leveza também nisso. Então esse filme deve lançar logo depois da pandemia, quando é que isso seja, né? Pois é. Mas vai ser um filme muito, muito legal mesmo. Assim, eu tô me coçando para ver esse filme, que eu tô extremamente ansioso, que eu acho que esse filme vai ser muito legal. E é isso, foi um grande desafio também fazer um personagem morador de rua, porque ele tem toda a caracterização daquilo. Eu também não queria que ele ficasse estereotipado, né? Aquela coisa caricaturada, né? Do que seria um morador de rua. Então tentei trazer uma verdade para aquele personagem, um corpo, né, toda uma construção para aquilo, e talvez as pessoas nem me reconheçam porque de fato estou com a cara muito diferente e tal. Foi esse personagem que você teve que emagrecer? Não, o que eu tive que emagrecer, não, foi pro O Signo da Cidade, o filme da Bruna Lombardi e do Richelli, né? Aliás, adorei essa família, uma família incrível, né? Que é o Kim, Richelli, filho deles, a Bruna Lombardi. Oi, desculpa, cortou. Esse filme também tem uma Alvino Salvador, não é isso? Tem. Esse elenco também é incrível. Se eu parar para falar aqui do elenco inteiro, a gente vai ficar a live falando de pessoas incríveis. E foi um filme que eu fazia um personagem muito depressivo, que é um personagem que se cortava. Sim. E em algum momento, eu conversando com o Richelli, que estava dirigindo, o Richelli falou: Thiago, você pode emagrecer um pouco? Uhum. Aí eu falei, posso, claro. Ele falou, até para parecer, para dar esse ar de mais depressivo, né? Um ar mais, enfim, mais de um anjo caído, né? E aí eu emagreci 10 quilos, mais de 10 quilos. E Uau. Aí quando eu cheguei lá, ele se assustou e falou, caramba, não precisa mais, tá bom já, né? Mas eu gosto de criar o corpo do personagem, isso para mim ajuda na construção do personagem. Então, para mim é muito importante criar isso, né? Criar
caracterização e trazer isso de fato para o corpo e para o personagem me facilita também na construção dele. Desculpa, eu bati aqui. E foi difícil para você emagrecer 10 quilos, assim? Quanto tempo você perdeu? 2 meses. Eu acho que eu perdi 5 quilos por mês. Não foi difícil, assim, eu tenho um metabolismo meio acelerado. Eu sempre fiz lutas e coisas do gênero na minha infância, eu joguei bola e andei de skate, então eu não tenho tanta dificuldade para emagrecer, eu tenho mais dificuldade para engordar. Mas foi um processo, aí eu tive que fazer uma dieta, então foi um processo bem complexo, assim. Mas valeu a pena, né? É isso. O ator ele tem que construir esse corpo e se doar pro personagem. Também acho. E você é de Belém do Pará, é isso mesmo? Sou. Nasci eu, meus irmãos, somos 5 irmãos, todos homens, e minha irmã também, mas a minha irmã é filha do meu pai. Minha irmã só que não nasceu em Belém, minha irmã nasceu na Alemanha. E nós 5 nascemos em Belém, meu pai e minha mãe também. E eu vim para São Paulo quando eu tinha 3 anos de idade. Nem tenho mais sotaque, mas, enfim, tenho muito orgulho da minha terrinha, Belém, que quando eu posso eu volto. Adoro açaí, adoro cupuaçu, adoro as frutas de lá. Eu sou fissurado ainda por essa cultura. E você falou que tem uma árvore em casa, né? É algum pé? Tem frutas? Edu, eu tenho várias árvores em casa, é verdade. Essa aqui é uma pitangueira atrás de mim. Tá? Uau! Atrás da câmera tem uma amoreira enorme, que tem uns 8 metros. Eu tenho também... O que mais? Eu tenho um monte de pezinho. Adoro mexer com planta, cara. Eu gosto de coisa que você mexe com a mão. Sempre foi eu gosto de fazer luminária, eu gosto de mexer com madeira, gosto de plantar coisa. Então eu tenho pé de pimenta biquinho, eu tenho pé de morango, eu tenho pé de limão, eu tenho pé de... que mais? Abacaxi, babosa, manjericão. Eu gosto, adoro. Que delícia! E, Thiago, agora eu quero entrar nos comerciais. Você fez mais de 100 comerciais, é isso mesmo? Uma porrada. Facilmente, né? Eu comecei... Comercial é uma coisa que eu comecei antes na verdade, estudar teatro. Eu comecei a fazer teste para comercial com 7 anos de idade, né? E... eu vim dos meus 7 para cá, e eu não sei mais fazer conta. 29 anos que eu faço teste, né? Então, sim, com certeza eu já fiz bem mais de 100. Eu acho que eu já devo estar perto dos 500, assim, na verdade. E eu sempre fiz teste para comercial. Não é algo que eu amo fazer, né? Porque dentro do que eu gosto de fazer, que é cinema e séries, eu não acho que o comercial vá para uma questão de uma criação pessoal, artística, né? Você está ali, no fundo, vendendo um produto. Mas eu faço, eu gosto de câmera, sabe? Eu gosto de set de filmagem, sou fissurado por set de filmagem, câmera. Então, nem é só muito por causa da grana também, eu gosto dessa vivência, sabe? Sou completamente apaixonado por câmera, por set, pela equipe, sabe? O esquema de montagem da equipe, eu adoro mesmo. Que legal. Quero mandar um beijo aqui para a Magda Miranda. Ela é atriz e foi diretora do meu canal, Memória Teledramatúrgica, lá no YouTube. Ela está acompanhando a nossa live. Mas ainda nesse assunto de comerciais, como que foi contracenar com a Gisele Bündchen para o comercial da Foi engraçado, assim, porque eu fiz o teste, né? E o teste foi muito diferente do que acabou sendo o filme. No teste, quando eu olhei para o meu lado, era um teste que caía mais para o humor. E eu olhei para o meu lado, tinha um cara que era palhaço, há não sei quantos anos fazia clown, e o outro era um ator das antigas de comédia. Eu falei, caramba, ferrou, eu não vou passar nisso. Daí eu cheguei para um cara que estava do meu lado ali na fila, depois de mim, ele estava com óculos meio fundo de garrafa. Aí eu falei, cara, você me empresta seu óculos? Eu falei, cara, eu vou ter que me sobressair de alguma forma, né? Sim. E aí eu peguei o óculos fundo de garrafa dele, eu parti meu cabelinho no meio, fiz um
um cara meio nerdzinho, assim, coloquei o óculinho e entrei lá, fingindo que nem era eu, na verdade, né? Eu criei um personagem ali para entrar no set desde a hora que eu entrei no set. E depois do teste, que eu fui aprovado, o diretor chegou para mim e falou assim: Thiago, eu demorei acho uns 10 minutos vendo seus testes para entender que você era você. E eu adorei. Na verdade, o teste não tem nada a ver com isso que você fez, mas eu gostei do que você fez e vamos embora. E quando, enfim, aí eu veio aquele negócio de que, meu, vou filmar com a Gisele Bündchen, né? Né? E aí rolou uma... Oi? Sentiu até calor, rapaz. Senti. Aí veio aquela ansiedade de filmar com ela. Falei, caramba. E aí, quando chegou o trailer dela, assim, ela saiu do trailer, ela de fato é esplendorosa, assim, né? Ela é uma luz, assim, ela carrega isso, né? Tipo, Legal. ela é uma pessoa que ela chega no set de filmagem, você olha, o olhar de todo mundo atrai para ela, assim. Ela tem essa coisa, magnetismo, né? E aí, ela foi muito simpática. Ela foi... Sim, ela é uma pessoa muito tranquila, muito simpática. Ela fazia uma cena onde ela descia numa corda de cabeça para baixo e parava aqui na minha frente, assim, um palmo da minha cara, né? E aí, em algum momento, ela estava descendo da corda, assim, e ela parou, e como ela estava de cabeça para baixo, né, o sangue sobe, ela virou para mim e falou assim, eu tô muito feia? Aí eu olhei pra cara do... Falei, cara, que chance eu vou ter de fazer uma piada, se não agora, da Gisele Bündchen olhando pra mim perguntando se ela tá muito feia. Aí eu olhei e falei assim, não, tá normal. Não, tá normal. Não, tá ok. Óbvio que era uma brincadeira, ela tava, enfim, até debaixo d'água, de cabeça pra baixo, ela estaria linda. E de fato ela tava. Então ela foi uma pessoa muito... Na hora que a gente terminou de gravar, eu falei, posso tirar uma foto? Ela, claro, pegou minha câmera, falei, não, tira aqui e tal. Ela foi, assim, uma pessoa muito simpática, muito querida, assim, que até estranhei, porque ela, né, ela foi, falava com todo mundo, tirava foto com todo mundo, era super simpática com todo mundo. Que bacana. Como essa nossa conversa também vai entrar no YouTube, essa foto será mostrada por lá. Tá bom, pode pôr, não tem problema. E como é que foi fazer o comercial do Cacau Show, que é um dos comerciais que eu mais lembro de você? Era Sim. o garoto. Cara, essa história foi engraçada, porque assim, para você filmar o comercial, você faz uns 200 takes, né? Sim. Aí cada take eu tinha que dar uma mordida no chocolate. Então, os primeiros 10 chocolates é uma delícia. Os próximos 50 chocolates, você não aguenta mais, você já tá querendo vomitar. Desculpa, Cacau Show, mas não é por vocês, mas enfim. Ninguém aguenta comer 50 barras de chocolate. Quando você fala, você fica mudo às vezes quando eu tô falando. É o delay, eu acho, É o delay. Ah. Sim. E aí, em algum momento, porque o chocolate que é pro comercial, ele tem que ter mais gordura para não derreter. Porque você não pode vender um chocolate derretido, era um dia de sol. Então, é um chocolate preparado especialmente para o comercial e que ele tem mais gordura. Logo, mais forte, mais enfim. E aí, mas foi muito engraçado, porque esse foi de menos, na verdade. Em algum momento, comecei a cuspir o chocolate num balde ali, toda a cena comia, fazia cara de felicidade, cuspia no balde. Mas eu gostei muito de fazer esse comercial, porque eu sempre gosto de fazer coisas que tem um tom de comédia. Eu sempre gosto de trazer isso também para os meus personagens, dependendo se cabe ou não. Né? O personagem que eu faço a série Descolados, eu que trouxe aquele tom de comédia para ele, um tom meio abobalhado. Ele não tinha esse tom de comédia, eu trouxe aquilo para ele. Então, quando tem... Thiago, eu também anotei sobre isso, sobre os Descolados. Foi na MTV e você fazia o Teco. Isso, é isso? Isso. Foi apenas uma temporada? Por que tão curta? Edu, vamos lá. A gente fez em 2009, né? A gente filmou em 2009. A gente fez o piloto em 2008. Naquela época, as séries ainda eram muito... Tinham poucas séries, né? Não tinha muito veículo para séries. As séries que vinham para o Brasil eram mais as séries americanas. A gente resolveu apostar nessa série, né?
foi muito complexo a questão dos patrocínios, começou a entrar patrocínios e tal, a MTV abriu as portas para a gente, topou o projeto, abraçou o projeto com a gente, mas existia ainda uma dificuldade do público de entender série, né? Público que vem de novela e tal. E era uma série que tinha, enfim, que as pessoas fumavam maconha, as pessoas transavam, as pessoas, né? Tinha essa realidade, né? Vamos dizer assim, na série. Adulta mesmo. Oi? Desculpa, cortou. Uma pegada adulta. Sim. Enfim, quando a gente fez a primeira temporada pra gente foi um sucesso na MTV, pra MTV foi um sucesso. A Band chegou a comprar no segundo ano a série, porque a MTV achou que não cabia na programação deles, e eles compraram para produzir a segunda temporada. Como tinha essa dificuldade no Brasil na época de se fazer série, de se produzir série, a gente teve muita dificuldade para captar dinheiro, para conseguir patrocínio, e até que a gente, toda vez ligavam para a gente da produtora falando, então, a gente vai filmar a segunda temporada. Não, vai demorar mais um pouco. Entrou uma grana. Talvez não tenha. Então, ficou essa conversa. Se fosse hoje em dia, sei lá, a gente fizesse pela Netflix, isso, eu não tenho dúvida que seria uma série de muito sucesso e que a gente bombaria pelo menos umas 4 temporadas. Porque eu sou fissurado por Descolados, eu adoro a série, eu até hoje, às vezes, ponho no YouTube e assisto como espectador mesmo, adorava a série. Eu chegava a roteiro, eu ficava, lendo, que eu ficava ansioso para saber o que ia acontecer com o personagem da Renata, com o personagem do Marcelo, com o meu, e tal, muito mais como um fã também, né? Então, eu até tenho um sonho, porque como isso foi interrompido, né, não teve um ciclo, eu tenho um sonho ainda de, quando tiver bastante seguidores, eu puxar uma hashtag aí, Netflix Brasil. O John Drops, que é amigo meu, adorou a ideia, ele tem 1,5 milhão de seguidores, isso ia ser ótimo, até mais, acho. Ele adorou a ideia, ele também era super fã de Descolados, assim que inclusive eu conheci ele como fã de Descolados. Então eu queria dar uma mexida aí na internet para ver se a Netflix olha pra gente, quem sabe não produz aí uma segunda temporada 10 anos depois. Que bacana. Sucesso para você, viu, Thiago? Obrigado, Felipe. A live de TV e muitas pessoas assistem depois. Então vai ter um número Sim. bem alto depois da nossa conversa aqui, pode ter certeza. Sim. Me sigam aí também pra gente fazer esse movimento aí. Quanto mais gente, a gente faz um movimento aí para colocar o Descolados de volta no ar. Quem Por sabe? favor, todo mundo seguindo aí o Thiago, viu? Esse ator sensacional e esse cara gente boa. Thiago, foi fazer também, contracenar com a Maria Caçadeval, né? Você fez também com ela? Ou uma série, né? Foi uma série. Eu fiz o Lilia Ex, fiz uma participação, né? Em algum momento eu tinha sido convidado para fazer o personagem que o Caio Castro ia fazer, que era um pernambucano lá, que faz um dos personagens que vira namoradinho dela num episódio. Mas acabou porque o Caio tinha quebrado o braço, mas acabou que o Caio conseguiu fazer. E aí o Luiz me chamou, o Luiz Pinheiro, que é o diretor dessa série, que é um cara incrível, que também é o diretor do Vale Night, que também dirigiu uns episódios do Descolados também. É um cara que daqui a muito pouco tempo a gente vai ver esse cara bombando, ele vai ser um dos diretores, sem dúvida, principais diretores do Brasil, assim. E aí ele me convidou para fazer essa participação lá, que foi muito divertido. A Maria é uma pessoa muito divertida, muito engraçada, né? O João Vicente também fazia lá, e eu já conheci o João de outros carnavais, assim, e também foi uma diária que a gente fez, muito divertida, só risadas. Maria é um barato, e a gente, enfim, eu adorei fazer, queria ter feito mais, queria ter feito uma temporada inteira lá com eles, porque é isso, era um set muito carinhoso e muito alegre, muito divertido e muito engraçado, assim. Então ele já tinha uma famíliazinha lá, e eu achei o máximo participar um pouco disso. E, queria ter feito até mais, para ter participado mais. Mas, de fato, é isso, assim. O set depende muito do humor do diretor, né, da condução com os atores e tal, e eles tinham construído um set muito maravilhoso e divertido lá.
Ó, o pessoal já está seguindo aqui, Thiago. Obrigado, queridos. E sobre Malhação, eu fiquei sabendo que você iria participar. Foi em que ano? Sim. Isso foi em 2008. Eu tinha acabado de fazer o filme O Signo da Cidade com a Bruna Lombardi. O filme tinha sido um sucesso no cinema. E aí, em 2008, eles me mandaram uma mensagem. O filme saiu no final de 2007. Em 2008, eles me mandaram uma mensagem falando que eles tinham adorado o filme, que alguns autores tinham gostado do meu personagem lá da Globo e que eles queriam estreitar relações comigo. Achei o máximo, fiquei feliz da vida. Falei, caramba, que legal, né? E aí, em algum momento, depois disso, uns meses depois, me ligaram para oficializar um convite para fazer Malhação. Só que, logo que fui convidado, eu já estava conversando já com a Mixer, que era a produtora dos Descolados, para fazer o piloto dos Descolados e tal, com a promessa de que isso seria muito interessante. Eu já tinha lido o roteiro, eu conhecia o diretor, eu conheci algumas pessoas lá desse projeto. E eu também me apaixonei em 2001, quando eu fiz meu primeiro longa-metragem, pelo esse universo do cinema e das séries, né? Sou completamente fissurado por isso. E é isso que me move um pouco mais na minha carreira, assim. Eu fiz 15 anos de teatro, fiz mais de 20 peças, mas minha paixão sempre, assim, óbvio que o palco é sempre a raiz de todo ator, mas eu gosto muito do cinema, eu gosto muito da linguagem do cinema, eu gosto muito da linguagem da câmera, então eu acabo tendo essa paixão pelo cinema. E na época do Descolados, a gente tinha essa conversa de trazer uma coisa mais voltada para cinematográfica, dessa liberdade de criação do personagem, de poder opinar no roteiro, de entrar em sala de roteiro para discutir o roteiro do personagem com os roteiristas. A gente tinha essa liberdade de criação. E num certo momento eu falei que veio esse convite, eu achei que fazia mais sentido para mim seguir artisticamente mais a minha vontade, né, o meu sonho nesse sentido. E, obviamente, jamais fecharia portas para a Globo, mas conversei na época com o cara que me ligou lá, falando isso, que eu gostava muito de cinema, era apaixonado por cinema, e estava prestes a entrar num projeto de uma série, mas que eu não fechava portas para ele de jeito nenhum, mas talvez eu estava só escolhendo um outro caminho naquele momento na minha vida, onde eu não vou falar o nome da pessoa que me ligou porque, enfim, eu acho que, eu não sei nem se está na Globo ainda e tal, mas ele falou, cara, super, em nome da Globo, ele falou, cara, eu super entendo, eu acho legal, eu acho que você pode entrar na Globo num outro momento da sua carreira, que pode ser muito bom para você também, entrar com outro respaldo na Globo, e tal. Isso nunca aconteceu, né? Nunca tive essa oportunidade, mas não fecha portas para ele de jeito nenhum, não tenho nada contra a Globo, mas naquele momento eu fiz essa escolha na minha vida, que eu não me arrependo, porque isso, eu sou completamente apaixonado pelo Descolados. Perfeito. E você é um ator mais do teatro e fez mais longas, né, na sua carreira, do que novela. Sim, novela, na verdade, eu fiz, acho que Titas, fiz uma participação em Cúmplices de um Resgate, mas era uma participação muito pequena, que foi um convite também de um amigo. Mas eu sempre fui mais para o caminho dos longas, das séries, porque para mim fazia mais sentido. E do teatro também, né? Fiquei 15 anos na companhia de teatro Cemitério de Automóveis, né? Que é do Mário Bortolotto. E fiz lá mais de 20 peças profissionais com ele e tal. A gente fez muita coisa junto. E uma dessas peças foi o Criança Enterrada, que eu fiz recentemente. Recentemente não, foi 2000 e... Eita, me perdi agora. Mas, enfim, foi uma peça que eu contracenei com o Pereio, contracenei com o Mário, com o Dida Camero, Nelsinho Pérez, uma galera que é muito boa no teatro, uma galera que é monstraça no teatro, e eu tive um enorme prazer de contracenar com eles, principalmente com o Pereio, que para mim é um grande ídolo do cinema desde os anos, sei lá, 60, 70 para cá. Assim. Então, eu realizei um sonho de contracenar com o Pereio na minha vida, que foi nessa peça.
Que bacana. Eu acompanho o trabalho da Dida, ela também é uma excelente artista, né? Ela é o máximo, a Dida é E, monstrona. Ela e a Belinha também, filha dela, também é uma grande atriz. e o longa da Elis, não posso deixar de comentar desse personagem, né? Cara, o Elis rolou, também fui convidado pela quem me chamou para fazer esse longa foi a Kitty Fell, que é assistente de direção. Ela fez meu primeiro longa comigo em 2001, que foi O Príncipe, e rolou toda uma caracterização e tal. No final da cena, depois da montagem, montaram, quase que eu não apareço, na verdade, mas foi um barato, adorei. Então, teve toda uma caracterização de teste, fazer também parte desse projeto e conhecer as pessoas lá, foi ótimo também. Foi muito bacana. Tiago, a sua mãe, ela tem uma galeria de arte em São Paulo? Tem. A Galeria Barco, agora virou Galeria Barco, era a Galeria Virgílio. Minha mãe trabalha com arte desde muito sempre, assim, desde que eu era muito pequeno. Meu pai, falecido pai, era artista plástico. E a gente tem, na verdade, eu e meus irmãos, a gente tem um espaço cultural que chama Barco, aqui em São Paulo. E a minha mãe, no mesmo prédio ali, né, no mesmo complexo, tem a Galeria Barco também, que antes era a Galeria Virgílio e virou Galeria Barco agora. E sim, ela trabalha com isso há muitos anos. Que legal. E é muito legal, eu sempre, de uma certa forma, tive envolto nesse universo, né, das artes, né? Seja entre meus irmãos, atores, ou do meu pai, que era artista plástico, ou na galeria com a minha mãe. Então, de uma certa forma, eu cresci num ateliê, né? Então, eu não recebi heranças na minha vida, mas a herança que eu tive foi cultural e, para mim, é a herança mais importante que eu poderia ter recebido. E para você, como é que foi começar tão cedo na carreira? Cara, eu já gostava muito eu sempre tive uma criatividade, vamos dizer assim, aflorada. Ô, baby. Mandou um coraçãozinho aí, meu namorado. Eu sempre tive uma criatividade já mais aflorada por conta disso, porque sem ateliê, por sempre, por meu pai ser artista, meus irmãos serem artistas, sempre tive esse universo na minha casa de amigos que chegavam, sabe? De repente eu acordava de manhã e meu pai estava tomando café da manhã com o Gilberto Gil, sabe? E de repente vinham, sei lá, outros amigos da minha família também, que hoje, sei lá, o Caco Ciocler vivia na minha casa, atores desde muito cedo e enfim, desse universo artístico, sempre frequentaram a minha casa, né? Sempre foi um lugar muito gostoso, porque meu pai gostava de receber visitas, tomar vinho e ficar batendo papo até tarde, falando de filosofia. Então, isso, de uma certa forma, não tive nem como fugir disso, né? Porque acho que uma vez na minha vida que eu brinquei com meu pai que eu ia ser advogado, ele falou, eu não criei filho para ser advogado. É o contrário. É uma brincadeira, obviamente, né? Se eu quisesse, ele teria sido. Mas, geralmente, é o contrário, né? Eu não criei filho para ser artista. Mas a bronca foi o contrário. E aí, eu tinha um amigo do meu irmão que era um dramaturgo, que era o Dionísio Neto, que frequentava a minha casa. Ele é quase meu primo, porque ele frequenta a minha casa desde que eu tinha 5 anos de idade. Que quando eu tinha 12 anos, me chamou para fazer uma peça de teatro com ele. Fez eu e o meu irmão Gabriel essa peça, chamava Vila Santa Catarina. Eu, infelizmente, não tenho imagem disso para te mandar, que era um evento do Sesc Pinheiros. E aí eu fiz essa peça e adorei subir no palco, a gente ficou ensaiando um mês essa peça, adorei subir no palco, adorei aquilo, fiquei apaixonado e a partir daí falei, cara, eu quero fazer isso na minha vida. E isso foi desenrolando, né? Com isso, no ano seguinte, eu fiz outra peça com ele e já na sequência eu fui chamado para fazer Chiquititas, né? Depois que eu fiz o teste, acabou rolando Chiquititas e daí eu fui descambando para isso. Então foi algo que foi desenrolando na minha vida e sempre esteve muito próximo a mim. Inclusive esse menino que está mandando aí, o Lourenço, que é um músico incrível, aliás, procurem ele no Instagram, no Spotify, Lourenço Rebetez, ele é um monstro na música e
Ele me conhece desde criancinha também, ele frequentava a minha casa nessas épocas, ele pode também comentar aí. É isso, minha casa era sempre regada de pessoas queridas e artistas e não tinha nem como fugir disso. É verdade. E, Thiago, você também é um ator premiado no cinema. Conta um pouquinho sobre isso. Eu fiz um filme que chamava Relicário, onde eu fiz um menino que morria de câncer com 22 anos de idade, e é uma história real do primo do diretor, que é o Rafael Gomes, também, que é um cara que eu admiro muito o trabalho dele. Uhum. E foi muito delicado para mim fazer esse personagem, exatamente porque ele existiu, né, no caso. Ele era primo do diretor, então existia toda uma delicadeza em fazer aquilo. Então eu sugeri para o diretor no teste, para o Rafael, que eu fugisse dessa coisa pesada e deprimida e criasse um cara sereno. Já que a gente estava falando de relicário, que o relicário, né, essa é a construção da história da sua vida, né, seria uma caixinha de coisas da sua vida, eu sugeri esse personagem para ele, que ele adorou na hora, e eu tive o grande prazer de trabalhar com pessoas incríveis também nesse filme, né? Eu trabalhei com a Maria Alice Vergueiro, também, que é enfim, foi, né, uma monstra do teatro, não tem nem o que falar. Então, eu tive o prazer de contracenar sempre na minha vida com pessoas muito incríveis. E aí, com esse filme, com essa proposta que eu acabei levando para esse filme, eu ganhei o prêmio de melhor ator de Canoa Quebrada. E foi meu primeiro prêmio, então foi muito importante para mim por ter um trabalho reconhecido e por ter também criado uma ideia diferente da morte, do que seria aquele peso que poderia ficar o filme, e trazer isso para uma coisa mais suave, mais filosófica, vamos dizer assim. Parabéns pelo prêmio, viu? Fiquei muito orgulhoso. Obrigado, Edu. E, Thiago, quando você se vê, você é muito crítico ou você consegue ver as suas virtudes em cena? Que difícil essa pergunta. Eu sou muito crítico. Uhum. A primeira vez que eu vejo uma cena minha, eu me apego muito a detalhes. Eu podia ter feito assim, mais assado, ou aqui mais, né? Não tem como sair... Eu nunca saio satisfeito de uma cena. Eu sempre acho que eu poderia ter feito melhor. Mas eu consigo, em algum momento, depois da 50ª vez que eu assisto, eu consigo ter um distanciamento de mim para ver aquilo como uma cena e não comigo em cena. Então, geralmente, eu assisto umas 500 vezes as minhas cenas. Pode parecer meio maluco isso, né? Mas, enfim. Eu assisto umas 500 vezes as minhas cenas para depois ter esse distanciamento para ver, de fato, como ficou a cena sem ficar me criticando. Mas, sim, eu sou muito exigente comigo e com o meu trabalho. Então, eu sempre quero ter nos mínimos detalhes. Porque é isso, eu vejo a atuação, Edu, muito como se fosse uma música, né? A música, ela tem um gráfico, né? E aí, para mim, a coisa de montar um gráfico de uma cena faz todo sentido nesse, né? No ritmo, né? Ela tem um ritmo de troca de diálogo, ela tem um gráfico de subida e de descida, de emoções. Então, eu vejo muito nesse lugar. Então, eu fico sempre querendo ser milimetricamente correto nesse lugar. Eu acho também que existe, obviamente, o improviso aí, que pode surgir coisas muito interessantes, você está com o ouvido aberto, mas, enfim, na música também tem improviso, mas também tem que estar dentro desse gráfico, né? Então eu tenho essa exigência, assim, muito grande. Eu sou muito verborrágico, né? Eu falo muito, não falo? Imagina, eu gosto assim. Perguntaram aqui, deixa eu ver, como é que é a relação com seus irmãos? Eu não gosto muito deles, não. É brincadeira. Eu moro com eles, né? Eu moro com o Gabriel. O Gidu morava aqui também nessa casa que a gente mora, mas o Gidu, agora, né, nessa pandemia, tá com a namorada dele, que é uma atriz incrível também, a Paula Cohen.
E então a gente se dá muito bem, a gente tem até demais isso, na verdade. Até às vezes atrapalha, a gente é muito ligado um no outro. Muito família do norte, que a gente se encontra em todo domingo para almoçar, Que acaba delícia. família grande. Mas é Eu, isso, a gente, eu acho você fisicamente muito parecido com o Gidu. sim, muita gente fala isso. Inclusive, Inclusive, lembro diga. muito dele no SBT, na primeira fase das Pupilas do Senhor Reitor. Eu lembro dele. Sim, nossa, que memória, hein? Ah. Que memória teledramatúrgica sua. E você, Cara, noveleiro, Thiago, você assiste televisão? eu gosto muito de séries, né? Séries, cinema. Ah, eu já tomei essa bronca na minha vida, porque eu não assisto tanto novela. Tô assistindo mais agora que minha mãe tá em casa, minha mãe adora novela. Então agora eu tenho assistido mais. Mas eu tomei essa bronca uma vez de um produtor de elenco de uma televisão que falou: "Você quer trabalhar com novela?" Eu falei: "Quero." Aí ele falou assim: "Mas você assiste?" Eu falei: "Ah, não muito." Ele falou: "Mas como é que você quer trabalhar com alguma coisa que você não assiste?" Aí eu falei: "Nossa, é verdade." Sim, de fato. E aí eu passei a ver mais novelas. Eu gosto, sim, mas é isso. Eu gosto mais de ler, né? Eu gosto mais de cinema e leitura. Sempre fui mais por esse caminho na minha vida. Mas gosto também. Olha a Preta aí. Beijo, Inclusive, Preta. beijo, Preta. Inclusive, eu quero saber de você um livro para indicar para os seguidores. Tem algum que você esteja lendo no momento? No momento, na verdade, eu interrompi uma leitura. Eu estava lendo A Incrível Vida das Árvores. A Ah, Incrível... Enfim, é um livro muito legal, depois eu indico. Mas eu quero indicar o livro... Oi, Felipe, tudo bom? Tô dar um oi. Eu quero indicar um livro que foi muito importante na minha vida, que foi o On the Road, do Jack Kerouac, que, na verdade, eu li ele muito antes do filme, e eu gosto do filme, mas eu prefiro muito mais o livro. E ele mudou uma forma de pensar na minha vida. Eu li ele com 19 anos de idade, e enfim, os ânimos parecendo uma panela de pressão, e esse livro caiu como uma luva, porque é um livro que fala muito sobre liberdade, sobre viajar, sobre o desapego com questões materiais. Então, enfim, é um livro que faz parte da cultura beatnik, que depois eu fui pesquisar mais e ler mais sobre, enfim, Bukowski, John Fante, Kerouac, Ginsberg, Henry Miller, enfim, fiquei apaixonado por essa cultura. Então eu indico aí para quem quiser começar a pesquisar e os beatniks, ler On the Road, do Kerouac. Esse livro é incrível, vai mudar a vida de todo mundo. Todo mundo que eu falo ou indiquei esse livro, inclusive minha namorada, chega para mim e fala assim: "Cara, você acabou com minha vida", assim, de uma forma positiva, claro. Eu amei esse livro mudou, eu quero largar tudo e viajar o mundo de carona, sabe? Porque, de fato, é essa sensação que você sente, e é uma leitura muito gostosa também. Então, indico aí, On the Road, Jack Kerouac. boa indicação. Eu vou ler esse livro e te passo um feedback do que eu achei. Eu acho que você vai me passar esse feedback morando numa Kombi no meio da praia, enfim, na Nova Zelândia, falando: "Cara, adorei o livro." É uma loucura, de fato, ele te instiga a sair por aí. Que demais, gosto muito. A Michelle está perguntando quem são seus ídolos na TV e no cinema. No Brasil ou no mundo? Vamos de Brasil primeiro? Vamos de Brasil. Na TV, cara, eu gosto muito do Tony Ramos, eu gosto muito da galera, né, da velha guarda aí, Fagundão, Tony Ramos, Lima Duarte, Neila Torraca, né? Pô, Neila Torraca é muito mais do teatro, né? Mas fez muita coisa na TV também. Ele é da... Sou Ele de é o São. quê? O Ney é de... Sim, Ele é daqui, e super gente boa. ele é, né? É. Então, eu tinha muita vontade de conhecer ele. Então eu vou com a velha guarda aí, que eu enfim, de uma certa forma construíram a TV, né? Porque a TV no Brasil é muito recente, se for pensar. A gente tem o quê? 50 anos de novelas, de televisão, um pouco mais. 70, Então, então. 70? É. Caramba, a gente tá velho.
Então, isso assim, eu tenho essa muita admiração com as pessoas que construíram, assim, né, essa história da TV e essa linguagem. Esses caras aí, Estênio Garcia, Uhum. e eu só falei homem, cara. Que horrível, né? Fala Mas, aí uma. enfim. Fernanda Montenegro, né? Como não falar de Fernanda Montenegro? Sim. Eva Vilma, Hebe Camargo. Mas sim, é feio falar só homem. Mas enfim, sim, essa galera que veio mais das antigas, eu gosto bastante pela linguagem que eles mesmos criaram. Do cinema, Uhum. eu gosto, no Brasil, eu gosto muito do Wagner Moura, não tem como não gostar dele. É um monstro como ator. Eu olho pra ele em cena, eu desacredito no que esse cara é capaz de fazer. Toda vez eu fico pensando, cara, será que algum dia eu vou conseguir fazer uma cena tão boa quanto essa, cara? Henrique Dias, a família Dias, né? Chico Dias, Henrique Dias, Fernandona de novo, Fernanda Montenegro, Alice Braga também, uma ótima atriz, né? Eu conheci ela pessoalmente também, é uma pessoa muito, muito legal. Mas sim, Fernanda Montenegro 15 vezes, na verdade, né? No É. teatro, no cinema, na novela, fazendo comercial para Brastemp. Eu juro que eu assisti um comercial da Brastemp dela e fiquei emocionado, cara. Ela consegue fazer tão bem aquilo que você fica emocionado vendo ela fazer um comercial de Brastemp. Olha Eu só. sou... Enfim, ela E, Thiago, tá aí entre as melhores do mundo. Diga. você tem quantos anos? Eu tenho 36. 36. Carinha Sim. ainda, apesar da barba. Eu tenho que tirar essa barba, né? Ela pesa, né? Tá legal, Sim, Armin. tá. Você também tem, né? E me chamam de professor da Casa de Papel por causa disso. Nossa, eu também. Já me chamaram várias vezes, cara. Todo Pode ter teste que eu... barba, me chamam. Exato. Eu fui fazer um comercial que eu tinha que colocar um óculos desse falso que eu não uso, né? Mas eu tinha que usar um falso. Eles falavam assim: o professor da Casa de Papel. Toda vez falam isso. Sempre falo. Sim, Tamo junto. Faz tamo burrinho, junto. faz burrinho. Tiago, eu quero te agradecer muito. Já estamos no nosso horário. Foi maravilhoso. Já? Rápido demais, né? Edu, que chato. Pois é, Eu foi queria uma ficar aqui a noite inteira. Já ia pegar um graça. drink. E tem uns vinhos, né? Uma cervejinha. Sim, total, cara. A Renata Gaspar, que fazia dos colados comigo, ela faz live direto, com live de personagem. Ela fica tomando vinho, dá uma inveja, cara. E aí Não pô, é? Vamos combinar. Nossa próxima vai ter vinho. Fechou? total. E aí eu que te faço pergunta depois. Tá certo. Mas olha, queridão, eu quero te agradecer muito. Você tem uma luz, uma energia super boa. Eu achei o nosso bate-papo super gostoso. Brigadão mesmo, viu? Obrigado você, Edu. Adorei o convite. Eu adoro bater esses papos também. Adoro falar de arte, falar enfim, de cinema. Eu adoro isso também. Qualquer coisa, estamos aí. Pode me chamar. Obrigado por esse convite. Você também é muito simpático. Adorei Obrigado. esse papo, meu querido. Chamar assim. Fica aqui nosso carinho e a nossa amizade, tá bom? Beijão pra você, viu? Se cuida. Beijo, querido. Se cuide também nessa pandemia maluca aí. Sucesso. Tchau.